Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor Bruno, juntamente com a professora Bruna, vamos dar início à nossa aula de arte, a nossa primeira aula do mês de agosto. Vocês não estão vendo aí o professor Bruno aí no ladinho da tela, né? Porque eu estou com um probleminha na webcam, mas o principal é o conteúdo, tá? Que vocês estão dando para ver no slide. O importante é só vocês me ouvirem, ok? E acompanhar o slide. Vamos dar início à nossa aula. Vocês acessaram aqui esse vídeo pelo link, né? Então, com certeza, vocês conseguiram aí também acessar o link com a atividade em PDF, tá? Lá vai estar o texto e as questões. Só relembrando para vocês aqui, preste atenção nas orientações, tá? Eu vou querer que vocês faça a atividade no caderno, não é preciso copiar o texto, está escrito aí, né, no nosso PDF, tá bom? Somente a atividade para vocês depois estar tirando foto e colocando aí na nossa plataforma AVAP, ok? Depois, qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente aí no PV, no meu celular, ok? Ou da professora Bruna também. Sem mais delongas, vamos estar falando hoje sobre a origem e o histórico dos instrumentos, ok? Pessoal, é impossível saber quando e onde surgiram os primeiros instrumentos musicais, mas sabe que são muito antigos, né? O homem começou a construir, né, esses instrumentos, né, para imitações da natureza, como os ventos, os trovões, né, os pássaros e até os rugidos das feras, né, como leão, onça, né? Mas antes disso, né, eles já conseguiram tirar som batendo palmas, batendo os pés. Exemplo hoje que a gente consegue tirar som, é batendo palmas e batendo os pés. Mas tem um estilo de dança que é a catira, né? Esse daí vocês conhecem, que é um estilo de dança que tira sons com os pés, né? Lá na Idade da Pedra Lascada, né, quando o homem produzia objetos com pedra e madeira, surgiram os primeiros chocalhos e apitos, né, feitos com materiais retirados da natureza. Os ossos, por exemplo, serviam como flautas e apito, pessoal, né? E esses ossos, por exemplo, você vê como flauta e apito, eram dos animais, ok? Não era do ser humano, não. Era dos animais lá que eles capturavam lá, ok? Temos um exemplo aí de uma lira aí, ó, no slide, você está vendo aí que você pode observar nessa primeira aí, que é um casco de tartaruga, ok? Então, pessoal, os tambores também naquela época, né, que tambor também é um instrumento muito antigo, era produzido como bambu e pele de animais, tá? E era utilizados para comunicação com as pessoas que estavam distantes, né? Era o meio de comunicação deles. Professor Bruno está aqui no Garavelo, vocês estão lá na casa de vocês, lá em outro setor. Então, utilizava para comunicação esses tipos de tambores, né? E também para rituais religiosos, tá bom? A partir daí, né, que foi surgindo os instrumentos de corda, né? E aos poucos o som virou música. Dessa mesma descoberta surgiu aí na nossa imagem está aí, surgiu a lira. Quem não conhece, prazer, essa é foto aí no slide do instrumento lira, né? É um instrumento favorito dos gregos, né? Para acompanhar a leitura. Então, eles utilizam muito. Um exemplo aí, vocês estão estudando, os gregos têm essa prática, né? Está estudando lá um exemplo lá e com sonzinho da lira, né? Hoje a gente não tem muito esse costume, acaba nos atrapalhando, né? Mas tem uns que já são acostumados a estudar com música. O professor Bruno é com silêncio, né? Se tiver muito barulho, ele não consegue concentrar. Mas os pessoais gregos já tinham esse costume bem antes, tá bom? E também temos, com o passar do tempo, pessoal, também foram criados
instrumentos mais complicados de se construir e tocar. Lá por volta do século XIV, por exemplo, surgiu o cravo, né, considerado o avô do piano, bem antigo, viu? E no século passado surgiram os elétricos como guitarra. Existem várias formas, pessoal, de classificar os instrumentos musicais. Eles, em geral, eles são ordenados de acordo com o material de que são feitos e o modo que são produzidos. No entanto, a maioria dos especialistas prefere classificá-los em 3 grandes famílias: os de corda, sopro e percussão. Eu vou estar falando esses 3 tipos para vocês aqui. Vou falar o primeiro, os de corda. Exemplos, professor Bruno: violão, violino, contrabaixo, harpa, guitarra. Esses são os das categorias de instrumentos de corda, tá bom? E quais são os instrumentos de sopro, professor? Sopro é os instrumentos, resultado que sai o ar que passa dentro daquele tubinho. Exemplo, flauta, né? São instrumentos como flauta, clarinete, saxofone, são os conhecidos como os instrumentos de som, de sopro, tá bom? E temos também, né, o instrumento de percussão, né, que temos o triângulo, o pandeiro, o agogo, são alguns instrumentos de percussão. E eu vou estar aqui no próximo slide falando um pouquinho para vocês aí da flauta, também está lá no texto de vocês, depois vocês podem estar dando uma olhadinha lá. A flauta, lá no texto nosso, fala assim, que é um dos primeiros instrumentos da humanidade. Foram descobertos desenhos desses objetos em pintura das cavernas, há cerca de 60 mil anos atrás. Muito tempo, pessoal. Os primeiros lembravam apitos, pois só tinha um buraco e era feito de ossos de animais e humanos, em geral, da tíbia, osso da perna. Voltando aí, lá no início, o professor Bruno tinha falado que era somente de animais, eu imaginava que era somente de animais, mas estamos vendo aqui no nosso texto, falando que na flauta também era de ossos humanos, era feito de ossos humanos, então usava tanto dos ossos dos animais, tanto do ser humano, corrigindo aí, ok? E eu tenho aqui também a figura do chocalho. O chocalho, pessoal, é um instrumento antigo, né, utilizado para conduzir animais, como bois, vaca, né? Era feito em geral de cabaça, né? Você está vendo aí? Esse materialzinho é uma cabaça, tá? Não sei se vocês conhecem cabaça, mas é essa parte aí da ponta, ok? Seus pais de vocês devem conhecer essa geração de celular aí, não sei não, hein? Mas eu acho que vocês conhecem sim. E eu tenho também aqui a figura do reco-reco, tá? Era usado para negros africanos e índios brasileiros, tá? Hoje ele integra apresentações de danças, música popular, produz som pelo meio do atrito de um pedaço de madeira no objeto que aparece a espiral de caderno, conhecido como ganza, tá? Então vai esfregando aí nessas partes aí, e é onde que sai o som, tá? Com atrito, né? Com um pedaço de madeira, aí é conhecido como ganza, esse instrumento, ok? Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da nossa aula de hoje, tá bom? Um pouquinho da origem, né, do histórico dos instrumentos. Vocês agora vão fazer a atividade no caderno, copiar e responder e enviar a foto na plataforma, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama o professor Bruno, que estarei ajudando da melhor maneira possível todos vocês, ok? Um grande abraço. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Fui!